Então, esse item 1 é competência funcional para processar e julgar dissídios coletivos, é dos TRTs ou do TST, conforme a abrangência do conflito e a representação das categorias envolvidas no conflito de interesses. A gente falou bastante disso nas primeiras aulas, né, sobre a competência, sobre a jurisdição trabalhista, que ela é exercida em todo o território nacional. E com relação a dissídios coletivos, eles têm o seu início nos TRTs, a competência originária, ou nos TSTs, ou no TST, conforme a categoria, se ela for de abrangência nacional, como, por exemplo, acontece com os petroleiros, os empregados nos correios, bancários, né? Se ela é de âmbito nacional, aí a competência para dirimir o dissídio é do TST. Tá? Então, essa assertiva estava bem fácil. A 2, a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar ações possessórias? Errado, já começa por aqui. Ela é competente para julgar ações possessórias, que são os interditos proibitórios. Eu comentei com vocês, né, que nos casos de greve é muito comum a vara trabalhista dirimir como é que vão ficar as questões de distância da empresa, do banco, do estabelecimento empresarial, como devem se portar os grevistas, e isso é interdito proibitório. Então, é uma espécie de ação possessória errada. A 3, os TRTs são competentes para julgar mandado de segurança em que figure como autoridade coatora juiz, titular ou substituto, correto, de vara do trabalho, juiz de direito investido na jurisdição trabalhista e o próprio TST ou qualquer de seus órgãos colegiados ou monocráticos. Também correta essa assertiva. Tá? Então, 1 e 3 corretas, porque a 4 é da justiça comum a competência para impetrar habeas data em favor do empregador. Errado, né? É da justiça do trabalho, a competência para julgar habeas data. Então, a letra B, de bola. Essa 2 diz respeito às ações declaratórias. Elas são imprescritíveis, né? O João pretende se aposentar e, por fim, ficou sabendo, vai ao órgão previdenciário e lá ficou sabendo que o seu tempo não era suficiente para a aposentadoria, necessitando ainda 18 meses de contribuição. Ocorre que João, 25 anos antes, trabalhou por 2 anos como empregado, mas não teve a CTPS assinada. De acordo com a CLT, sobre uma eventual reclamação trabalhista, na qual João viesse a postular a declaração de vínculo empregatício, assinale a correta. Então, a alternativa correta aí, no caso, é a D, né? Essas ações, elas são imprescritíveis por força do artigo 11 da CLT, pois a demanda tem por objeto apenas anotações para fins de prova junto à Previdência Social. Ah, gente, uma coisinha, tá? Nessa prova, eu pedi que vocês fizessem à mão as dissertativas. Então, quem fez digitado, eu descontei um pouquinho, certo? Porque é uma regra da prova. Eu não pedi, por exemplo, como eu peço geralmente, que vocês coloquem aqui em cada alternativa correta o artigo de lei. Isso eu até dispensei. Mas era para fazer por escrito. Enfim, era um trabalho a mais, certo? Mas para evitar que um passasse para o outro as respostas prontas e tal. Mas quem não seguiu, eu descontei um pouco. Carlos tinha 17 anos, também sobre a prescrição. Trabalhou na ABCD Limitada. No dia seguinte a completar 18, foi dispensado. A sociedade empresária pagou as verbas rescisórias, mas não pagou as horas extras trabalhadas ao longo de todo o contrato de trabalho. Assinale a correto. A ação deverá ser ajuizada no prazo de 2 anos contados da dispensa. Então,
alternativa, já que se mostra correta, essa letra A, né? Por quê? Porque a prescrição vai fluir, nesse caso, naturalmente, já que ele já é maior de idade. Quando ele foi dispensado, ele já tinha completado 18 anos. Então, para vocês verem como a OAB não é... Ela é cheia de probleminhas, assim, mas problemas de fácil solução. Se você está antenado e você sabe um pouco das regras prescricionais, você já vai e mata aqui na letra A, né? As outras não tem nada a ver. Ó. Carlos menor na época da contratação, por isso não corre a prescrição bienal. Iniciando-se a quinquenal. Assim, as outras assertivas não tem nada a ver aqui. A 4. Compete à Justiça do Trabalho. Essa bastante gente errou, tá? Eu já vou explicar por quê. Então, as ações oriundas da relação de consumo, errado. A Justiça do Trabalho não tem competência criminal e nem para Código do Consumidor, tá? As ações que envolvam o exercício do direito de manifestação do pensamento no campo artístico, se você ler lá o 114 da Constituição, não tem nada a ver, não existe nenhum inciso com essa dicção. As ações sobre representação sindical entre associações de classe, agências especiais e suas representações. Essa também não tem nada a ver, porque não é agências especiais, é de representação sindical entre sindicatos, sindicatos de trabalhadores e sindicatos de empregadores, então, errado. Os habeas corpus, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Perfeito, essa é a assertiva correta. Então, vejam, quando eu falo que a Justiça do Trabalho não tem competência criminal, não quer dizer que ela não possa julgar a habeas corpus, tá? A habeas corpus, ela tem competência. Ela não tem competência para determinar regras penais, por exemplo, aplicar penas previstas no Código Penal. Isso não. Mas por força do 114 da Constituição, inciso 4º, para julgar os remédios constitucionais, inclusive a habeas corpus, ela tem. Tá? E essa letra E não tinha nada a ver. Né? Então, letra D, correta. Certo? Isso é uma pegadinha de concurso, gente. Vejo que é do TRT, não coloquei qual, mas eu acho que é o 15, que é Campinas. Né? Então, TRT analista e técnico, e a OAB também, né? Eles gostam de fazer essa pegadinha, sabendo que o candidato vai no raciocínio de que a Justiça do Trabalho não tem competência criminal. Então, você não assinalaria a D, quando na verdade não é bem assim, é uma casquinha de banana. Para julgar a habeas corpus, ela tem competência. Isso não quer dizer que ela tenha competência penal, tá? Ela tem competência para conceder liberdade aos trabalhadores. Sobre as despesas processuais, essa aqui também teve gente que errou, bastante gente errou, porque não tem na internet, fui eu que bolei, tá? De propósito, né? Porque todo mundo vai lá no Dr. Google. Sobre as despesas processuais, então, que nós falamos nas nossas aulas anteriores. Não será alterado com a reforma trabalhista, continuando as custas a serem a encargo do empregador. Errado. Se a parte for sucumbente no objeto da perícia, terá de arcar com os honorários periciais, ainda que beneficiária da assistência judiciária gratuita. Correto. Artigo 793 da CLT. Então, vejam, a letra B está certa. Vamos ver as outras. Se a parte reclamante faltar à audiência, terá de pagar custas no prazo de 15 dias,
como pressuposto para o ajuizamento de nova demanda na Justiça do Trabalho, salvo se comprovar motivo legalmente justificável. Correto também, tá? Disposição do artigo 844 da CLT. A D. Se a parte reclamante ou reclamada litigar de má-fé na JT, responderá por dano processual de 1 a 10% sobre o valor corrigido da causa, de ofício ou a requerimento, sem prejuízo dos honorários advocatícios sucumbenciais, que incidirão à razão de 5 a 15%. Correto também, tá? Essa muita gente foi na B, mas não é só a B, é B, Professora, C e D corretas. eu não lembro ao certo a C, mas a D, se a gente analisar o artigo que fala certinho, ele deixa essa informação um pouco incorreta. A senhora lembra o artigo para mim? Porque eu fiz olhando na CLT e aí ela dá uma margem para dúvida, sabe? É o artigo 793, letras A, O e o que eu, 7, eu e o encontrei, 791 também. é que essa literalidade aí Ela de, não é de letrinha da lei, era para vocês interpretarem. então, mas na verdade o pessoal entende, em geral entende, pelo menos eu vi em uma ou outra jurisprudência, e é de 1 a 10, o pessoal entende que é de 1 ponto alguma coisa até 9,99, digamos. Mas a literalidade da lei lá no artigo, ela não dá a entender que você pode arbitrar em 10, entendeu? Deixa eu pegar a CLT, só um minutinho. Dá uma olhadinha no artigo. É superior a 1 e inferior a 10. A literalidade é essa também. Aí se colocar de 1 a 10 dá equívoco, sabe? Ó, 793C. De ofício ou a requerimento, o juízo condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10%. Então, de 1 a 10, gente. De 1 a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com honorários advocatícios. Aí eu acrescentei aí a questão dos honorários, que está lá no artigo 791A. A parte que fala dos honorários de 5 a 15%, ó, no mínimo 5% e no máximo a 15%, ou seja, variando de 5 a 15%, 791A. Então, Então, eu não quero bancar o teimoso, mas a minha dúvida é nesse sentido, porque eu encontrei contestações, né, que arbitrar em 10 não poderia, porque inferior, a lei diz textualmente inferior a 10. Se ela estivesse dizendo de 1 a 10, eu arbitraria o 10 sem problema nenhum. Mas assim, analisando Exatamente. literalmente, eu não sei na prática se realmente esse tipo de argumento ganha, né? Prospera. na prática, é a literalidade da lei, gente. A lei está dizendo de 1 Superior a 1, inferior a 10, a lei diz. inferior a 10. Ou seja, é isso E que foi a colocado, C, de 1 a 10. então, e o que aconteceu? A C, ela tá lá que terá de pagar custos no prazo de 15 dias, mas na verdade ele tem 15 dias para meio que para se explicar. Eu não lembro direito o artigo, mas eu lembro que a conclusão que eu tinha chego era essa. Que aí, como ele tem prazo de 15 dias para pagar, é aonde foge. Eu só não lembro o artigo, isso que é a porcaria. Se a gente tivesse colocado os artigos nas questões, não, eu lembrava. O artigo é o 844, nesse caso. Tá? Ele diz assim:
Na hipótese de ausência do reclamante, parágrafo 2º do 844. Na Sim. hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento de custas calculadas na forma do 789 desta consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que esta ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Então, mas aí o prazo de 15 dias é para comprovar que foi motivo justificável, não o prazo para pagar. O prazo não é para o pagamento, mas para comprovação. Né? Então, a C estaria errada. Aí, por consequência, como a mais correta é a B, e a D também deu aquela balançada, aí a certa seria a B, e a D e a C estariam incorretas. Né? Esse foi a minha conclusão. Porque a D, falei, bom, de 1 a tão, mas a lei fala que é no mínimo tanto, tem que ser mais que 1 e menos que 10. Então, já está meio sombrio. E aí, a hora que chegou nessa aqui, e falava que o prazo era para comprovar e não para pagar, eu falei, então a C e a D tá errada, a única que está certa é a B. Foi o entendimento. Eu achei isso também. Da C também fiquei na dúvida. Não, a C eu até concordo que a C está mais mal redigida mesmo, né? Porque esse prazo de 15 dias é para o motivo legalmente justificável. Então, só que daí a C estando errada, ela Claro. tira a alternativa E. E aí a mais correta é a B, né? Sim. Então, aqui depois eu acrescento lá para vocês, tá? Eu revejo os acréscimos daí, é zeros, cada questão correta valia 0,572, tá? Porque as dissertativas valiam 1 ponto cada uma. Outra coisa, as dissertativas estavam extremamente fáceis, né? E teve gente que mesmo assim conseguiu errar, sabe? Porque daí eu fui bem rigorosa no seguinte aspecto: deverá apresentar exceção de incompetência territorial. Aí teve gente que usou outras palavras, recorrer, não, aí não dá para aceitar, tá? Então, eu fui bem rigorosa nas duas, tinha que colocar lá, deverá apresentar exceção de competência territorial, artigo 800 da CLT. A outra questão, não é devido o adicional, porque a transferência não era definitiva. Aliás, não era provisória, era definitiva. E muita gente colocou assim, que estava errada a transferência, pois não transferiu o domicílio, deu umas viajadas. Tá? Então, já vou me justificando com relação a grande maioria de vocês faturou os 2 pontos lá das duas dissertativas. Essa aqui eu vou até arrumar já no prazo. Então, essa aqui eu vou anotar. Letra B, né? A 5. Depois eu arrumo lá as notas importantes. A 6. De acordo com a CLT, essa aqui a grande maioria acertou, né? Letrinha da lei, os atos processuais trabalhistas, né? Serão públicos, salvo quando o contrário determinar o interesse social, e realizar-se-ão nos dias úteis, das 6 às 20 horas. Aqui também vocês têm que tomar muito cuidado, essa questão ela é muito cobrada em concursos, no exame de ordem, porque as audiências são das 8 às 18, tá? Vocês têm que tomar cuidado lá com os artigos 800 e... Deixa eu achar aqui. 813 da CLT, então é uma casquinha de banana, isso é um perigo vocês errarem em concurso, tá? Porque o 813 diz assim: as audiências nos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas e realizar-se-ão das 8 às 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando tratar de matéria urgente.
E aqui não está se falando de audiência, está se falando da realização de atos processuais, citações, penhoras, podem se dar nesse horário aqui, tá? Então, aqui a grande maioria acertou. A 7, muitos erraram, a 7, não entendi por quê, que também é letra do 842 da CLT, né? Poderão ser acumuladas num só processo as várias reclamações, que é a chamada reclamatória plurima, desde que haja identidade de matéria e trate de empregados da mesma empresa ou estabelecimento. Artigo, não vou colocar aqui, 842 da CLT. A 8, sobre a contagem de prazos. Essa aqui, alguns erraram também. A letra B, né? Vocês sabem que desde a reforma trabalhista, ela igualou com o CPC. Então, agora os prazos trabalhistas não são mais corridos. Falei disso exaustivamente nas nossas aulas, mas teve gente que errou, né? Porque os prazos, eles eram corridos antes da reforma. E agora eles são em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do vencimento. A 9, sobre as partes, o jus postulante, a representação processual, conforme o entendimento do TST. Tem uma súmula aqui, de número 425. E tem o 791, que é o jus postulante. O jus postulante somente pode ser exercido pelo empregador? Errado, já começa por aí, né? É por ambas as partes. Se o trabalhador utilizar o jus postulante para a propositura da ação, sendo sucumbente na decisão, deverá contratar advogado para interpor recurso. Errado. Ele tem direito a interpor recurso por si próprio, né? Exercendo o jus postulante. A reforma aboliu o instituto? Não aboliu. Era uma vontade que a bancada empresarial tinha, né? Foi no texto de início, né? Não passou no texto original, mas não conseguiram abolir, tá? Então, errada. Nos dissídios coletivos, é obrigatório ao interessado a assistência por advogado, não podendo ser utilizado o jus postulante, que é restrito aos dissídios individuais? Errado, também. Então, a letra E, que é letra da CLT, tá? Artigo 7... 793. A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, pelo Ministério Público do Trabalho. Na CLT, eu falo sempre isso para vocês, tem uma dicção ainda antiga, que é um ranço lá de Getúlio Vargas, tá? do texto original do decreto lá de 43, da Procuradoria da Justiça do Trabalho. Essa Procuradoria nem existe mais, então a leitura tem que ser feita à luz da Constituição. Na Constituição nós temos os membros do Ministério Público do Trabalho, né? Que é o Ministério Público do Trabalho é o Ministério Público Federal, pelo sindicato, pelo Ministério Público Estadual e curador nomeado em juízo. Então aqui requeria um pouquinho mais, né, assim, não ir literalmente por essa procuradoria, que é um texto que não está consentâneo com a Constituição Federal de 88. Letra E. Essa aqui, alguém teve dúvida? Eu acho que não tenho que, tá? A 10. A 10, muitos erraram, colocando a letra B. Vamos lá. Beto e Gama Empreendimentos, essa aqui é uma questão da OAB, tá? Beto e Gama, utilizando o jus postulante, ocorre que foi vencido na primeira instância, visto que a ação foi julgada improcedente. Inconformado com o resultado da sentença, resolveu recorrer. Nessa situação, Cronos, de acordo com a reforma processual trabalhista,
será condenado nas custas processuais, salvo se beneficiário da justiça gratuita, honorários sucumbenciais e dano processual, se constatada lide temerária. O dano processual, gente, que é a litigância de má-fé, só se for constatado mesmo que se postulou algo que não tem previsão legal e tudo mais, tá? Então, essa 10 já se matava aqui com a letra A. Pode utilizar o jus postulante e interpor RO sem pagar nenhuma despesa sempre. Essa palavrinha aqui sempre mata essas questões objetivas, né? Não pode se utilizar do jus postulante, pois ele só é permitido no primeiro grau. Não cabe recurso nesta situação, salvo se a matéria for constitucional. Erradas. 11. Acerca dos princípios. Correta. Os princípios da celeridade e da economia não foram recepcionados pela CLT. Negativo. Pelo contrário, né? A CLT é que sempre apregoou a celeridade e a economia processual antes mesmo do processo civil. A oralidade não é um princípio, ao contrário, é um princípio de processo de trabalho. O jus postulante é um princípio do processo de trabalho facultado apenas ao empregado? Pera lá. É errado, né? Porque é facultado ao empregado e ao empregador. A D. Em consonância com o princípio da concentração, existem procedimentos individualizados e dissociados entre si, como, por exemplo, a audiência de conciliação e outra audiência para instrução do feito. Na verdade, a CLT apregou a audiência una, né? Então, por isso que não seria a D, tá? Vamos ver a letra E. De acordo com o jus postulante, os empregados e os empregadores podem reclamar pessoalmente perante a JT e acompanhar as reclamações até o final do processo. Essa é a dicção do artigo 791. É a letra da lei do 791, tá? Os empregados e empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar suas reclamações até o final. Então, assim, eu só quero fazer um parênteses aqui. Veja bem, vocês têm que tomar muito cuidado com questões de concurso de OAB, tá? Aqui, quem for prestar, os concursos vão daqui a pouco abrir, estourar por aí, a OAB também. Se você olhar essa D, ela não está de todo incorreta, porque é o que acontece hoje. Hoje, existem procedimentos individualizados e dissociados, ou seja, a gente tem primeiro uma audiência de conciliação e outra para instrução, tá? Então, um advogado que está acostumado com a prática pode até considerar essa correta. Mas questões de concurso, vocês têm que estar atentos, assim como vocês me chamaram a atenção daquela, da 5, né? Que é letra da lei, entende? Essa aqui é letra expressa do 791. Essa aqui seria uma interpretação que você dá a uma quebra do princípio da concentração, se você for pensar hoje na prática, quem apregou isso, tem gente que não. Então, aí não dá para uma questão objetiva você considerar de todo certa, tá? A 12. Apolo, auditor, empregado da empresa Fênix, foi dispensado por justa causa, diante da alegação de desídia. O trabalhador pretende ajuizar reclamatória, questionando o motivo da rescisão e postulando o pagamento das verbas rescisórias e horas extraordinárias não remuneradas. Olha só, a OAB, ela faz toda, é também questão de OAB, tá? Eles fazem toda essa história aqui e a resposta está aqui. Trata-se de empregador que promove realização de atividades fora do local do contrato de trabalho.
É só ir lá nas regrinhas do 651 e parágrafos da CLT. Né? Então, letra A, somente no local da prestação de serviço? Não. No foro da celebração ou no da prestação dos respectivos serviços. Artigo 651 da CLT, Parágrafo 3º. Em se tratando de empregador que promove a realização de atividades fora do lugar de contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços. Esse 651, eles cobram bastante, gente. Por isso que eu falo assim que os concursos trabalhistas são uma boa para vocês, sabe? Porque a CLT, ela não é tão extensa como um código civil, um código de processo. Ela tem apenas, se vocês forem ver, ela termina lá no artigo 900. E muitos artigos não foram objeto da reforma trabalhista, então estão meio dissociados da Constituição Federal. Então, o que vocês têm que estudar mesmo, digamos, são uns 500 artigos. E tanto para TRT, Ministério Público do Trabalho também. A 13. Em relação à competência, as ações relativas às penalidades impostas aos empregadores devem ser julgadas pela Justiça Federal. Artigo 114, inciso 8º, errada. Desde a promulgação da CF, a Justiça do Trabalho é competente para julgar as ações impostas pelos órgãos de fiscalização? Negativo, desde a emenda 45 de 2004. A emenda constitucional 45 de 2004 deu nova redação ao artigo 114, estabelecendo que cabe à JT processar e julgar ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores. Correta. Então, essa, letra C. Impõe multas administrativas? É outra competência que a Justiça do Trabalho não tem. Ela não tem competência para impor multa administrativa. Só o Ministério do Trabalho, que agora é da Economia, né? E o Ministério Público do Trabalho. Não é competente para executar contribuição previdenciária? É. Nas sentenças que proferir, ela é a segunda maior fonte arrecadadora do governo, só perde para a Receita Federal, tá? As nulidades no processo do trabalho. Essa aqui, tá? Eu coloquei ponto para todos. Por quê? Porque ela tem essa letra F. E não tem, que seria correta. E não tem lá no gabarito. Então, essa foi ponto para todo mundo. Serão pronunciadas a primeira vez que a parte tiver de falar nos autos. Não serão pronunciadas apenas quando for possível suprir-se o ato. Errado. Não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão arguí-las a primeira vez que tiverem de falar nos autos ou em audiência. Então, assim, a dicção aqui do 795 da CLT, que trata das nulidades lá, né, do 794 ao 795. Na verdade, é a C e a E, porque no direito processual do trabalho, a primeira vez que se argui a nulidade em audiência é no momento das razões finais. Tá? Então, as razões finais, que são lá 10 minutos para cada parte, não existe razões finais por memoriais, é o momento em que você vai dizer para o juiz: excelência, não concordo, quero consignar meus protestos, porque eu não concordei com o indeferimento da prova testemunhal.
Aí você deixa consignado em razões finais. Então, letra C e E. E as dissertativas, né? Como eu estava comentando, estava bem simples, tranquilo. Só que teve gente que floreou demais, que resolveu transcrever os artigos, e na verdade eu só queria a resposta. Teve gente que respondeu com 2 linhas, e teve gente que usou tudo isso aqui e não respondeu nada. Então, complicado. Tá? Então, eu fico de acrescentar lá, para cada um que teve o acerto. Não, na verdade, eu vou anular, né? A 5. E quem já tinha o acerto dela, fica com ela, né? Mas que não teve, daí eu vou acrescentar mais 0,57. 2, tá? Alguma dúvida, gente, que vocês queiram comentar? Eu tô com